som tá legal? Tá legal. Opa, boa noite, olha só. 6:05, né? Bom dia, venho aqui falar de vendas com vocês. Vou te dar hoje aqui um caminho entre vendas consultivas e tradicionais. Lógico, para que você aumentar as vendas e os lucros da sua empresa. Bom, o primeiro ponto é definir a diferença entre vendas consultivas e transacionais. Consultivas, aquela que tem a ação direta do vendedor, e tradicional, aquela que você recebe aí pelo seu atendente, pelo seu balconista. Nesse caso, ele nem é chamado como vendedor, tá ok? Por quê? Porque ele não tem uma ação ativa direta, ele não precisa participar ativamente ali, conversando, entendendo, sondando o cliente, levantando necessidade, apresentando uma proposta. Ele não passa por nenhuma dessas fases. O cliente já entra, pega e vai embora. Então vou dar aqui algumas características comportamentais desses vendedores, né? Então, quais são as características de cada um dos vendedores para você, dentro da sua realidade, ver o que é possível fazer, o que não tem condições de você fazer, até pela questão de investimento que você vai precisar colocar dentro do seu negócio, beleza? Então vamos lá. Vendas, primeiro eu vou falar das vendas transacionais. Então as vendas transacionais, as características são de promoção, né? É a promoção do produto. Então quando você entra numa loja, num supermercado, aí tem aquele promotor, a pessoa que está divulgando, panfletando ali, entregando panfletos para você sobre uma empresa. Aquela venda normalmente era transacional. Não requer um autoconhecimento técnico do produto ou do serviço, né? Ele não conversa sobre o produto ou sobre o serviço, ele conversa sobre preço. Então o foco dele é mais na questão ali de fundo de funil, quando o cliente já tem ali total consciência que precisa comprar, que precisa resolver aquela situação e já tem até uma ideia de preço, ele já até pesquisou sobre isso, beleza? Outro ponto é que o nível da concorrência é alto. Por quê? Porque a barreira de entrada é baixa. Então, quando você tem uma baixa barreira de entrada, nesse caso a barreira de entrada é o preço, é muito simples eu copiar o seu preço, baixar o preço, né? Na questão consultiva já é mais complicado de se fazer isso, principalmente porque tem outros valores envolvidos. Na venda transacional, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Na venda transacional, dificilmente o vendedor tem ideia do que, por que o cliente está comprando, né? Saber o motivo. Dificilmente o vendedor ali, você chegar no atendente do McDonald's e perguntar por que o cara comprou o Big Mac, ele não vai saber responder. Se você entrar numa loja de calçados, por exemplo, a maioria das lojas de calçados aqui na nossa região atendem mesmo, né? Atendem por osmose, não sabe porque, se aquele sapato é para uma festa, se aquele sapato era para um presente, se aquele sapato era para um evento. Normalmente ele não sabe o porquê. Bom dia, Bia. Outro ponto é a insistência pela venda. Na venda transacional, o vendedor é insistente, ele insiste, ele tenta convencer o cliente. E com isso, obviamente, né, a barreira de entrada é o preço, ele fica brigando por preço ali, então dá desconto, afunda a margem, né? Ele também não tem um perfil de cliente definido. Então ele caça clientes. Todo evento, toda situação que ele está caçando, que é a questão que eu falei para vocês ali, de ficar panfletando, né? Ele entrega o pedido, ele não converte o cliente, né? Ele tem baixo engajamento, então o cliente também não dá muita atenção para o vendedor tradicional. Ele tem metas em dinheiro, né? De quanto que ele tem que vender por dia, por mês, por hora, por período. Ele tem um alto esforço físico para poder chegar até lá. Dificilmente ele planeja, a maioria das vezes ele faz sem planejar. Ele segue o sentido dele, né? Então você não consegue escalar, porque esse vendedor tradicional, ali, o atendente tradicional, ele segue o sentido, ele não segue o processo. E ele faz o que é possível fazer dentro da realidade que ele tem. Então, essas aqui são as características básicas do vendedor tradicional. Então, olha aí para a sua operação e vê o que está acontecendo na área comercial. Na área comercial, você está aí
tendo atendente, brigando por preço, com alta concorrência, ele tem baixo conhecimento, desconhece o processo. É isso que está acontecendo? Se é isso que está acontecendo, você tem uma venda transacional. Uma venda transacional tradicional, ela tende a levar a sua empresa até uma baixa lucratividade e os vendedores também comissões muito baixas, até porque eles estão brigando por preço, e aí eles reduzem até a própria comissão para poder fazer a venda. Barreira de entrada é muito fácil de romper, então você está no oceano vermelho. E esse tipo de venda, se você está vendendo volume, um volume absurdo, faz até sentido você colocar isso. E eu vou te dar um exemplo aqui, né? O varejo da Magazine Luiza, por exemplo, vende volume. Então não está muito preocupado com o conhecimento técnico do vendedor, não. Muito menos no modelo de compra do cliente, porque o cliente está comprando, envolvimento com o cliente. Não está muito afim disso, não. O sol já raiou aqui. Então, se você está no modelo transacional, a chance é que você vai estar brigando por preço aí. Agora vamos lá. Por que eu acredito que a venda consultiva é a melhor venda para você fazer? Primeiro, porque ela é mais lucrativa. Já começa por aí, né? O lucro é maior. Outra, porque ela valoriza o vendedor. O vendedor tem que aí uma visibilidade como especialista muito grande. E isso aumenta a fidelidade do cliente. Por que aumenta a fidelidade? Porque se ele é um especialista, eu preciso conversar com ele. Ele tem informações que eu não sei. Ele consegue passar conceitos que eu não consegui entender antes. Ele consegue posicionar aqui na minha cabeça, né, entre os valores, como uma pessoa que realmente está preocupada comigo, não só com a venda. Então tem vários aí gatilhos que levam o vendedor consultivo, a venda consultiva, a ter um vendedor aí muito bem posicionado, tanto na empresa quanto no mercado. Beleza? E fazendo tudo isso é mais lucrativa. Se ela é mais lucrativa, ela também consegue aí ter uma questão financeira, de retorno financeiro maior. E um outro ponto é que ela retém o cliente. Se ela retém o cliente, ela diminui o custo de aquisição. Lembrando que a gente sempre fala aqui, para aumentar as vendas, você precisa ter uma retenção, porque você está vendendo na base. Quando você vende na base, você zera o seu custo de aquisição, porque o cliente já está dentro da base, já tem o contato dele. E aí você também aumenta os lucros, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu tomar mais um cafezinho aqui. O que a gente precisa fazer nas vendas consultivas? Quais são as características do vendedor consultivo? Então, o vendedor consultivo, ele tem um autoconhecimento do produto e do serviço. Ele diminui a concorrência, porque se ele tem autoconhecimento, né? Pessoas que... Vou te dar um exemplo aí, né? Quais são os especialistas que você conhece em imóveis para solteiro? Quais são os especialistas que você conhece em marketing para empresas de automação industrial? Quais são os especialistas que você conhece em sorriso? Né? Então, vou te falar que aqui na região tem o Dr. Rodrigo, especialista em sorriso. Então, veja aí, quando você se posiciona como especialista, você já elimina boa parte da concorrência. E se você tem autoconhecimento, baixa concorrência, você vai precisar conhecer os processos. Os processos quais são as etapas que o seu cliente percorre até comprar de você. Então, quanto mais você conhece os processos, você vai pautar o seu trabalho de vendas em cima de processos, e quando ele está pautado em cima de processos, você tem o controle, porque você já sabe, esse cliente está em tal etapa, esse daqui ainda precisa dar mais informação, esse daqui já está pronto para oferta. Você vai conseguir separar os seus clientes dentro do processo. O vendedor consultivo, ele sabe exatamente o motivo da compra, porque ele conversa e se relaciona através de diálogos com o cliente, perguntas abertas, beleza? O vendedor consultivo, ele é persistente, então ele persiste, não insiste. Insistir é com a mesma técnica, eu ficar falando para você comprar. Persistir é usar a própria percepção do cliente dentro das técnicas de vendas que ele tem para contornar as objeções e levar ele até a decisão da compra. Ele seleciona clientes por valor, então ele não briga por preço. Então ele tem aqui
pontos de valores claros. Eu posso até levar aqui, fazer um outro vídeo aí para vocês sobre pontos de valor, agilidade, qualidade. Então, qualidade é um ponto de valor? É sim um ponto de valor. Você só precisa deixar claro qual é. Então, a gente vai falar aqui sobre pontos de valores, né? Mas ele seleciona por valor. O vendedor consultivo, ele atrai clientes. Ele atrai, ele não caça, não sai atrás de clientes. Ele sabe qual é o cliente certo, então ele prepara aqui o ambiente para que esse cliente seja atraído dentro do nosso cenário. Então, o cliente que vem até nós, de acordo com o que a gente está fazendo, a gente faz o cliente fazer a levantada de mão pedindo ajuda. Ele influencia diretamente na compra. Ele tem meta por atividades, porque como ele conhece o processo, ele não precisa ter uma meta lá de 100 mil reais. Ele tem meta de quantas ligações ele faz, ele tem meta de taxa de conversão entre etapas, porque ele conhece as etapas. Ele tem meta de melhorar a taxa de conversão, ele tem meta de aumentar o ticket médio, é assim que funciona, aumentar o mix de produto, é assim que funciona na venda consultiva. Ele usa a inteligência comercial, então ele define qual é o perfil do cliente ideal, qual a melhor isca para atrair, então ele tem clareza desse processo muito rapidamente, muito claramente, muito simples para ele. Ele faz planejamento, e aqui eu digo que esse... Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá arranhando minha garganta. E aqui eu digo que é o ponto principal de valor de diferenciação entre o vendedor consultivo e o vendedor tradicional, aí, né, o vendedor da venda transacional. Ele faz o planejamento para cada etapa, então ele já separa tudo que ele precisa em cada etapa. É um vendedor organizado, é um vendedor que segue o método, é um vendedor que sabe da taxa de conversão, então não tenta convencer todo mundo. E principalmente, ele faz o melhor que pode, diferente do vendedor tradicional que faz o possível. Então, o que eu podia fazer é isso. Não, o vendedor tradicional não tem essa do que eu podia fazer. Ele faz, olha, essa daqui é a minha melhor entrega com as ferramentas que eu tenho, com aqui a condição que eu tenho hoje, a melhor entrega que eu posso fazer é essa. E aí ele se garante seguindo o processo. Então, até aqui eu quero saber de você. Você assume as responsabilidades aí para implantar o seu processo de vendas consultiva na sua empresa? Então, o primeiro passo é ver a diferença aqui entre os dois, se é possível encaixar na sua empresa. Depois, qual vai ser o investimento financeiro que você vai fazer? Um investimento de tempo para mudar aí a questão comportamental dos seus vendedores e criando o seu processo de vendas. Depois disso, você remete quantas vendas que você fez e principalmente qual vai ser o retorno do seu investimento. Você colocou tempo ali, dinheiro, quanto que isso vai retornar em quanto tempo. Você tem que ter uma estimativa inicial. Legal? Feito isso, aí você cria o seu processo, né? Quais são as etapas de vendas que você tem. Normalmente 4 etapas de vendas é mais do que sustentável para todo mundo, né? 90% das empresas vão se encaixar em 4 etapas, uma ou outra que vai precisar de 5 etapas de vendas, mas entre 3 e 4 a gente já preencheu o range de 90% das empresas. E coloque em prática as vendas consultivas. Então, para colocar em prática as vendas consultivas, você vai precisar definir o seu processo, com a sua empresa, a sua atividade. Começa. Minha empresa é do segmento de serviços. Minha atividade é limpeza de sofá, por exemplo. Tá, aí quais são o que o cliente ganha ao limpar o sofá? E você vai começar a listar. Quantas etapas eu tenho nesse processo? O cliente conversa comigo, eu faço um anúncio, o cliente conversa comigo, e aí eu negocio com ele. Ou eu faço um anúncio, o cliente fala comigo, eu apresento uma proposta e depois eu negocio. 4 etapas. Então, define aí isso para seguir e o que faz a diferença entre uma etapa e outra, né? Qual o nível de consciência. Tem já vídeo falando sobre o nível de consciência aqui, entre uma e outra. E agora sim, você vai abrir o quanto você consegue vender mais e trazer mais lucro para sua empresa ao aplicar as vendas lucrativas. Se você se interessou e quer saber mais, eu vou mostrar aqui atrás, ó, aqui aqui ó, características, isso aqui já está aqui dentro
Deixa eu abrir aqui assim, ó, dentro do guia, né? Isso aqui é a página 55, ó, do guia do Vendedores Vencedor, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês, trazer aqui, opa, aqui, ó. Guia estratégico do Vendedor Vencedor. Então, essa é a página 55 do guia, onde tem o passo a passo para você entender as características comportamentais dos vendedores e aplicar na sua empresa. Aqui no guia, lógico, eu tenho mais detalhes, né? Você tem o meu suporte. Esse guia está disponível para quem faz parte da nossa comunidade, Vendedor Vencedor. Se você quiser fazer parte, nesse mês a gente vai abrir oportunidades para entrar na comunidade. Aí você vai ter o meu apoio para entender um pouco mais sobre vendas, estar mais próximo sobre vendas, entender como vender mais e melhor na sua empresa de serviços. Legal? Então, esse é o papo de hoje. Se você quer participar comigo, é muito simples, é só mandar uma solicitação aqui e a gente vai fazer uma análise da sua empresa, dos seus números, o que você pode fazer para aumentar as vendas e os lucros da sua empresa. Legal? Vanderlei Souza, Vendedor Vencedor. A gente se vê amanhã às 6 em ponto.